Fala galera, tudo certo aí? Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, não deixem de se inscrever, marquem aí para receber as notificações, deixem um like aí, compartilhem com a galera. Resolvi fazer esse vídeo aqui que é uma filosofia que eu já venho pensando há muito tempo, e eu já estava pensando em fazer esse vídeo até para dar uma visão mais global do áudio para a galera. É importante quando a gente está estudando áudio, produção musical, assim, além de você estar sempre praticando, você entender mesmo os conceitos, entender o fundo das coisas, né? E uma coisa que é fato, né? E aí eu já venho pensando numa maneira de abordar isso pra galera, é o seguinte: todo estudo, tudo que a gente entende, que a gente pesquisa de áudio, que a gente trabalha, tudo na verdade se resume a três coisas principais, né? E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, falando sobre as três únicas coisas que a gente precisa fazer no áudio, né? Que a gente precisa entender. Bom, se a gente levar ao pé da letra mesmo, a primeira coisa que talvez seja o que a gente faça mais no áudio, só que muitas vezes a gente não vê dessa maneira, né? É ajuste de ganho, né? Ganho, quando a gente fala de volume, obviamente tem outras definições para isso aí, mas a gente falando de nível de sinal, tá? Então a primeira coisa que a gente faz no áudio é ajuste de nível de sinal. Aí você fala assim, não, claro, Nando, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente está mixando, a gente tem os faders ali para poder fazer o ajuste dos instrumentos, né? Quando a gente está gravando, a gente tem o ajuste do ganho do pré-amplificador para ver o nível de sinal do microfone que vai entrar. Até aí é óbvio, né? É o ajuste de nível. Tá, mas aí se você continua no seu processo de produção musical, vamos começar a trabalhar na mixagem. Então, beleza, você tem os faders para controlar os seus níveis ali. Aí eu falo assim, qual que é a próxima coisa que você pode mexer na sua mix? É o panorama, né? É você, quando você está numa mix estéreo, é você manipular o som para ele ficar mais na caixa da esquerda ou mais na caixa da direita. Se você está trabalhando numa mixagem surround, é você manipular o seu som para ficar mais nas caixas da frente ou nas caixas de trás, e assim por diante. Beleza, mas o que é o panorama, né? Aí que começa a sempre voltar na célula, no que é fundamental do áudio. O panorama é um ajuste de ganho, não é nada mais do que isso. Então quando você pega o seu knobzinho ali de pan, você gira o seu track mais para o lado esquerdo ou mais para o lado direito, vamos supor que você gira para o lado esquerdo. O que acontece ali? Basicamente você está aumentando o seu nível, né, de saída mais na caixa da esquerda e abaixando na caixa da direita. Então o panorama é um ajuste de ganho, né, é um estágio de ganho, né? Então é basicamente a mesma coisa de você ter um fader. É como se você tivesse um fader de cada uma das caixas e você abaixa uma caixa e aumenta da outra, né? Quando você vai para o outro lado, vice-versa. Então, beleza, dá uma outra ideia. O panorama também é um ajuste de ganho, né? Um ajuste de nível de sinal. Então, uma das coisas que a gente mais faz no áudio é ajuste de nível de sinal, tá? Aí, você vai seguindo nas ferramentas que você tem. Compressor, né? O compressor, por definição, é um ajuste de nível de ganho automático. Então, quando você comprime um sinal, você está baixando ali uma porção do seu áudio que passou para cima do threshold, né? Ou seja, é um ajuste automático de ganho de acordo com determinadas condições, vamos dizer. Mas não deixa de ser, é a mesma coisa, né? Então você está sempre controlando nível de sinal. Então tudo que você faz na sua vida, você estuda plugin, você estuda teoria de áudio, tudo que você faz é ajuste de nível de sinal, né? Aí você fala assim, cara, mas tem também aquelas ferramentas de manipulação de estéreo, né? Stereo imagers. Enfim, qualquer ferramenta que você ou abre estéreo ou fecha o estéreo, ou você cria um som estéreo a partir de uma fonte mono, né? Tudo isso que você faz, o que é? Ajuste de nível de sinal. Inclusive, antigamente, uma das técnicas mais utilizadas, por exemplo, se você tinha uma fonte sonora mono, né? Para você criar uma sensação de estéreo, simplesmente bastava você pegar essa saída, né, do seu sinal, você colocar dois equalizadores, né, um para cada canal, e você equalizar de forma diferente cada um dos canais, né? E dessa forma você teria um som estéreo, porque o seu ouvido passa a ser enganado. Então você tem um boost de 200 Hz de um lado, um cut de 200 Hz de outro, né? E aí você cria uma falsa sensação de estéreo. Então basicamente o que você está fazendo é
manipulação de nível de sinal. E eu acabei esquecendo de falar também do equalizador em si, que nada mais é do que um fader por região. É como se fosse um fader por região de frequência. Obviamente tem outras questões envolvidas, mas nada mais é do que um ajuste de nível de sinal. Então, ó, controle de volume, pan, equalizador, imagem estéreo, tudo isso é ajuste de nível de sinal, é a mesma coisa, porém apresentada de maneiras diferentes, né? Quando você vai pensar também em abertura, né, abrir o estéreo ou fechar o estéreo de uma determinada região de frequência, também é ajuste de nível de sinal, né? Então basicamente você está trabalhando com processamento mid-side. Às vezes você aumenta o canal mid e abaixa o side, ou às vezes aumenta o side e abaixa o mid. Então isso aí é uma forma de você abrir e fechar a imagem estéreo, que nada mais é do que ajuste de nível de sinal, é a mesma coisa. Então vocês veem aí que aqui eu falei pelo menos os 60% a 70% das coisas que a gente precisa fazer no nosso processamento de sinal no dia a dia, seja gravando, seja mixando, né, masterizando. Então diria que até mais de 70%, é isso aí. Beleza, a gente tem outras duas coisas que a gente faz no áudio todo dia também. No caso aqui já não entra tanto no ajuste de sinal. Então, o ajuste de sinal é a primeira grande coisa. A segunda coisa é atraso de sinal. Então, se a gente não está ajustando o nível do sinal, a gente está atrasando o sinal. Então, o que é atrasar o sinal? Quando você está, vamos dizer aí, trabalhando algum efeito, reverb, delay, flanger, né, chorus, todos esses efeitos é o que a gente chama de efeitos baseados em tempo, tá? Então, todos esses efeitos acontecem no seu áudio porque basicamente você pega o sinal original, você cria uma cópia desse sinal e atrasa. E aí a soma dos dois sinais juntos vai criar uma sensação, né, que a gente dá o nome de efeito, né? Mas basicamente você pega um sinal, faz uma cópia e atrasa. Então, quando você ajusta um plugin de delay, é isso. Você tem um sinal, você atrasa ele tantos milissegundos, tantos segundos, e ele acontece num tempo depois e acaba interagindo com o sinal original, né? Então é interessante esse ponto de vista. No entanto, o reverb é a mesma coisa, né? Você tem o seu sinal original e aí ele é atrasado e atrasado e atrasado, porém num espaço de tempo bem menor, mais próximo. Então o que acontece é que no reverb a gente não percebe as repetições, as cópias do sinal de uma forma muito clara, né? E aí eles interagem com o sinal original e dão o efeito do que a gente chama de reverb. Quando você pensa em, por exemplo, flanger, né? É a mesma coisa, você tem o sinal original, você cria uma cópia e atrasa, porém muito perto do sinal original, tá? E o que acontece com o flanger, por exemplo, com o chorus, pode acontecer também, é que você modula. Então o que acontece é que a distância entre o sinal original e a cópia está sempre sendo alterada, e isso gera um efeito especial, né? Gera o que a gente chama de comb filter, por estar próximo do sinal original, e ao mesmo tempo esse comb filter vai se movendo, então cria aquela sensação meio modulada, né? Mas nada mais é do que atraso de sinal. Então a primeira grande coisa que a gente faz é ajuste de nível. Segunda grande coisa, atraso de sinal, tá? Então todos esses efeitos são baseados nisso, todos esses que a gente chama de efeitos baseados em tempo, que é basicamente todos os efeitos que a gente trabalha no áudio, tá? E a terceira grande coisa que a gente faz é alterar o desenho da onda, tá? E isso aí vai implicar pra gente numa sensação auditiva que a gente chama de distorção, né? Então se você tem uma onda toda redondinha e por alguma razão você troca essa onda toda redondinha por uma onda quadrada, por exemplo, a gente cria para o nosso ouvido uma sensação de distorção. Então existem todas as outras ferramentas que de alguma maneira manipulam a sua onda original, né, o seu sinal original, e vão criar distorção, tá? Então se você para pensar em todo outro grupo de ferramentas, então simulador de máquina de tape, amplificador de guitarra e de baixo, pedal de distorção, saturadores, excitadores, tudo que tem a ver com, de alguma maneira,
esquentar o som, distorcer, granular. Todas essas ferramentas, elas fazem uma única coisa: elas alteram o desenho da sua onda original. É só isso que elas fazem, tá? Então se você pega um pedal de distorção de guitarra, por exemplo, você pode até fazer um teste aí. Pega você tem como até ver com um plugin oscilador, osciloscópio, desculpa. Você tem como ligar o seu oscilador, né? Uma onda senoide. Se você coloca um pedal de drive ali, você vai ver que a sua onda vai, em vez dela estar redondinha, senoide, né? Ela vai passar a ser quadrada ou triangular ou algo no meio do caminho, né? E isso altera como você ouve as regiões mais altas, né? Porque você acaba criando o que a gente chama de distorção harmônica. Você cria harmônicos que previamente não existiam, ou você acaba amplificando sons no espectro mais alto que não eram tão audíveis, né? Então essa é a terceira grande coisa que a gente faz. A gente está transformando a onda e dessa maneira a gente cria distorção harmônica, né? Tirando isso, o que você faz mais com áudio? Nada, você curte. Então essas são as três grandes coisas que a gente faz com o áudio. Ajuste de nível, né? Primeiro, eu acho que a gente faz mais de 70% do tempo. As ferramentas de efeitos baseados em tempo e as ferramentas que manipulam os harmônicos, né? Que acaba sendo por consequência da transformação da onda. Outra coisa que é importante lembrar é que ferramentas de dinâmica também criam distorção harmônica, tá? Então eu vejo que muita gente às vezes fica preocupado em saturar, distorcer um monte de coisa e tal, e esquece que quando você usa um compressor ou você usa um limiter, você já está distorcendo o seu som, tá? Você tem como, obviamente, distorcer seletivamente, mas quando você usa um compressor, você já está distorcendo o seu som. O grande lance é que você tem como distorcer musicalmente, e esse que é o grande charme da produção musical, né? Então quando você aplica um compressor no seu áudio, ele já está saturando ali o seu som, ele está introduzindo harmônicos, mesmo que você não queira, é um efeito colateral, porque ele está transformando a sua onda. Então tudo que transforma a onda vai de alguma forma adicionar harmônicos. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa filosofia do áudio aí. Inscreva-se no canal, marque aí para receber as notificações, já já a gente está de volta. Um abração, valeu!